Vamos iniciar o nosso estudo. Escolhemos hoje o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Vamos lá? É o sermão profético de Jesus. É importante a gente ressaltar que as profecias, elas fazem parte de um ministério todo especial. Nós não estamos falando aqui das profecias que acontecem nas igrejas, quando os pregadores falam sobre coisas que estão no coração dos irmãos. Esse é o tipo tradicional de profecia, que é proporcionada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele trata desse tipo de profecia na sua carta aos Coríntios, capítulo 14, primeira carta, capítulo 14. Ele trata dos dons de profecia. Ele fala do dom de profecia quando ele se refere aos dons de língua. Os irmãos que quiserem consultar, é um texto bastante importante. Mas essa parte de profecia que nós estamos falando aqui, ela tem mais a ver com os profetas que tratam especialmente do fim do mundo. E nós destacamos aí no Antigo Testamento o profeta Daniel e o profeta Isaías, que fez referências ao reino de Cristo e sobre alguns acontecimentos que se passariam no fim do mundo. Jesus é como um elo, né? Ele liga, na verdade, os livros de Daniel ao Apocalipse, porque ele fala de coisas aqui que João veio depois comentar quando escreveu a profecia. Então, esse assunto é um assunto profundo, não é um assunto para qualquer profeta de Deus, é um assunto perturbador, mas a gente tem que procurar, examinar e ver o que a gente pode aproveitar aí para a nossa edificação. Bem, na introdução nós vemos que Jesus estava saindo do templo. E alguns dos seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a grandiosidade da casa. O templo tinha muitas colunas grandes e portas, enfim. Supõe-se que Jesus não ia muito por lá, porque os discípulos quiseram mostrar, ó Senhor, como o templo é grandioso e glorioso e tudo mais que nós estamos habituados. O Senhor, porém, lhes disse, versículo 2: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso eles estavam diante do templo. A partir daí nós temos uma outra conversa. Ele não falou sobre o fim do mundo. Ele falou sobre a derrubada do templo, que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida e destruída. A partir do versículo 3, nós encontramos Jesus já num outro cenário. Ele não estava mais próximo do templo. Agora se encontrava no Monte das Oliveiras. E os discípulos lhe procuraram em particular, perguntando a respeito dos sinais da vinda do Cristo e do fim. Olha, esse assunto era tratado particularmente. Também na igreja nós não tratamos, a não ser em linhas gerais, da questão da profecia publicamente, porque o assunto é muito grave. E com certeza haverá um dia em que essas coisas estarão nas ruas. Aqui nesse ponto ele recebe os discípulos em particular para tratar do tema, a volta do Senhor
e o fim do mundo. E Jesus começa aí, versículo 5, dizendo assim: virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Há várias passagens que falam de falsos profetas. E são pessoas que estão servindo em nome do Senhor. Eu digo sempre que os falsos profetas não estão nas ruas, não estão nos bares, não estão nas praças, eles estão dentro da igreja. Por isso nós temos que ter muito cuidado com eles. Versículo 6, Jesus diz assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aparentemente aqui ele fala das grandes guerras, mas ele não deixa de se referir também a outras guerras que aconteceram em outros tempos e lugares. Essas guerras aqui, elas estão representadas no Apocalipse por aquele cavaleiro vermelho, né? Que foi dado tirar a paz da terra. Logo na introdução, vamos conferir lá, irmãos. Apocalipse, quando são abertos os selos. O capítulo 5, ele fala aí dos selos que são desatados daquele livro maravilhoso, né? Veja aí, capítulo 6 do Apocalipse, no versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. E saiu um outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre este cavalo foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui no Apocalipse, estas guerras a que se refere Jesus, no versículo 6 e no versículo 7 do capítulo 24, estão representadas por este cavalo vermelho. E Jesus diz, olha, tudo o que aconteceu até agora são apenas o princípio de dores. Isso quer dizer, as coisas que ele vai dizer agora ainda estão por acontecer. As coisas que ele vai dizer a partir aí do versículo 9. Por quê? Porque ele fala de uma situação de perseguição do seu povo. Ele diz assim: vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, os cristãos nunca foram odiados de todas as nações, muito menos na época que foi destruído o templo de Jerusalém. Essa situação aqui não aconteceu na verdade. Embora os cristãos tenham sido perseguidos por alguns daqueles governantes, logo na história do cristianismo, logo no começo da história do cristianismo, nós não temos notícias de que os cristãos foram odiados pelas nações. Isso deve acontecer na época da apostasia, aqueles 3 anos e meio, quando a graça do Senhor vai deixar o mundo. Bem, se são esses os fatos, com certeza é bom que nós estejamos preparados, né? Ou nós ou os nossos filhos, porque Cristo não deve demorar. Nesse tempo, muitos serão escandalizados.
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas irá se esfriar. O mundo sem amor é uma coisa muito triste, né? A gente pode dizer que já estamos vivendo um período de aproximação desse tempo, embora não saibamos dizer com certeza, devido à grandiosidade das coisas, que o tempo vai ser amanhã. Não dá para saber, mas os sinais não são bons. Quando há falta de amor, todo tipo de anomalia comportamental se instala na conduta das pessoas, das massas, dos povos. E hoje não se pode dizer que isso não está acontecendo. Os meios de comunicação têm mostrado muitas coisas tristes ocorrendo em vários lugares deste mundo. Sinal do esfriamento do amor. Será um tempo difícil? Será um tempo muito difícil. No entanto, o Senhor diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Algumas pessoas dizem, mas hoje o evangelho já está sendo pregado. Ora, mas não está sendo pregado em todo o mundo. Existe nas profecias, principalmente no Novo Testamento, algumas revelações que falam que nesse tempo, no tempo da apostasia, haverá um povo especialmente escolhido, que são as testemunhas do Apocalipse, as 144 mil testemunhas do Apocalipse. Esses anunciarão em vários lugares, em todos os lugares do mundo, a voz dessas testemunhas serão ouvida. Eles anunciarão o evangelho a todos, para que todos possam ter a oportunidade de serem salvos, antes que venha o golpe de misericórdia. Amém? O que é o golpe de misericórdia? A palavra diz que é uma pedra que cai lá de cima no mar. Isso aparece também em vários lugares das profecias. E esta pedra cai bem no finzinho dos tempos, depois que a coisa já está danada e que eles olham para a grande Babilônia, né, a grande humanidade que eles tanto adoravam, e vendo a sua destruição, eles se perguntam, mas ela era tão gloriosa, como é que pôde ser destruída? Aí o negócio despenca lá de cima e cai no mar, ainda faz um estrago enorme numa grande região do planeta. Isso está muito claro no Apocalipse, muito claro. E Daniel também tem indícios lá, e Jesus fala aqui das ondas do mar agitadas, e os homens desmaiando de medo, só de olhar. Um tempo muito complicado, né, irmão? Complexo. Eu acho que se isso vier sobre o mundo, essas coisas que nós damos tanta importância aí, o que somos, o quanto temos, se moramos na casa ou num casebre ou num palacete, não vai fazer diferença alguma. Teremos que sobreviver em tempos trabalhosos. O evangelho será então anunciado, em segundo o versículo 14, em todos os lugares desse mundo, em testemunho. Então virá o fim. Agora o Senhor passa a falar de um episódio que deve acontecer, iniciar pelo menos lá na região do Oriente Médio. Quando virdes que a abominável desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem tem condições que compreenda,
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das mulheres grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, se referindo e profetizando ainda aos judeus do nosso tempo, que ainda preservam o sábado. O que é essa abominável desolação? Tanto em Daniel quanto no Apocalipse, aparentemente é a guerra atômica. Ele diz, olha, quando isso estiver lá na Judéia, vocês saiam de lá, porque vai ser um tempo de muita aflição, né? Muitas angústias. Diz que serão separadas as pessoas. A separação final vai começar lá naquela região com uma guerra nuclear. E nós sabemos hoje que o povo está se armando, né, até os dentes. Quando a gente vê um presidente de um país como o Irã vir a público dizer que Israel precisa ser varrido do mapa, a gente fica preocupado, né? Esse pessoal pode realmente fazer isso. Eles estão pertinho ali de Israel. Enfim, Jesus diz, olha, quando estiver acontecendo lá na região do Oriente, é porque os tempos estão mesmo se levantando. Então vamos seguir com a nossa vida, ensinando o Evangelho, vigiando, sendo sóbrios e de olho nos acontecimentos, para nós não sermos surpreendidos. Versículo 21, aflição, haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que o Senhor está dizendo aqui? Que há um problema no mundo, possivelmente uma contaminação por causa da guerra nuclear. Possivelmente isso. Porque eles falam que essa situação afeta a vida das plantas, dos animais, das pessoas, em todo lugar. E nós sabemos que a contaminação da atmosfera superior na guerra nuclear é certa e se espalha rapidamente pelo globo. A gente vê Jesus falar aqui que o sol vai desaparecer, né? Vai ficar vermelho. Isso quer dizer fumaça na atmosfera. A lua não vai mais dar a sua luz. As estrelas vão desaparecer dos céus, né? O Senhor fala de estrelas caindo, mas nós não podemos levar ao pé da letra, porque naquela época não se tinha notícia do que era o universo, né? Hoje interpretamos como o desaparecimento dos céus. As estrelas vão desaparecer do céu e a lua não vai mais dar a sua luz. Estas coisas estão narradas em mais detalhes lá no Apocalipse, viu, irmãos? Quem quiser dar uma olhadinha, é um pouco chocante, mas ele fala lá de que a vida, se o Senhor não intercedesse naquele momento derradeiro, não sobraria nada. E se isso é assim, eu creio que é, porque a palavra de Jesus, a coisa deve ser de uma proporção que nós não conseguimos imaginar. Quando vier, nós seremos revestidos. Eu espero, para a gente ter coragem, ânimo e firmeza, né, para enfrentar isso aí, todas essas coisas. Amém? Haverá então um tempo muito difícil. O Senhor diz, olha, vai ter uma vez só, não vai ter mais. Nunca aconteceu, vai acontecer, não vai se repetir. O evento do fim do mundo não vai acontecer de novo. Essa coisa que o mundo vai acabar, não existe essa possibilidade, pelo menos nos profetas, em Jesus, não há. Apocalipse não tem conotação, olha, os crentes vão subir voando para o céu e o mundo vai acabar em fogo, o universo. Não existe isso, viu, irmãos? Quem ensinam essas teorias estão ensinando doutrinas que não são de Deus.
São pessoas que leem os textos bíblicos no seu sentido absoluto, em vez de procurar a doutrina que está por trás das letras, saem dizendo por aí coisas que ninguém acredita. Vamos ter cuidado com isso. O mundo vai seguir a sua história, só que os eventos serão muito graves. E nesse tempo morrerão muitas dessas figuras que hoje prejudicam a humanidade. Elas serão lançadas fora. Aí sim, as almas vão ser tragadas lá no lago de enxofre, no fogo eterno, etc, etc. Enfim, é outra história, mas vão realmente ser puxadas para dentro desse lugar. Tá bem? Então, é uma coisa incomum. O Apocalipse, os acontecimentos do fim do mundo, não vão se passar só num lugar. Existem alguns estudiosos que dizem que já aconteceu o Apocalipse. Não há nada na história do homem que possa indicar que o Apocalipse tenha acontecido nas proporções que Cristo coloca para nós e que o apóstolo João, na sua profecia, deixou escrito. Não há nada semelhante. Tá bem? A coisa ainda está por vir. Viveremos ainda, os nossos filhos, com quase certeza, viverão. Agora ele fala sobre a volta de Cristo, porque muitos loucos e fanáticos vão sair dizendo que Jesus está num lugar ou noutro. O Senhor diz, olha, não dê crédito a essas pessoas, versículo 23 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. O que quer dizer sinais? Eventos espirituais. Coisas que impressionam as pessoas. Temos que ter cuidado. Esse espírito já está por aí. Pode enganar até irmãos que creem em Jesus. Vamos ter cuidado com os milagreiros. O milagre sempre vem acompanhado de uma grande libertação espiritual. A igreja não é lugar de se fazer milagres, é lugar de se salvar. Isso foi desviado. O curandeirismo existe hoje em muitos lugares. Existem nos terreiros de Umbanda, nos centros espíritas, em centros aí de espiritualidade. E esses fazem grandes sinais. E nas igrejas evangélicas também, na igreja católica existe os lugares onde se fazem milagres, onde existem estátuas que choram sangue, choram água, choram um monte de coisa, enfim. Esses eventos espirituais existem para todo lugar. Nas igrejas evangélicas há muito curandeirismo. O que é que caracteriza o curandeirismo? Não estamos dizendo que não existem as curas verdadeiras. O curandeirismo se caracteriza pela ausência da palavra de Deus. Não há pregação da palavra de Deus. Não há ensinamento bíblico. Há somente curandeirismo. Afastemo-nos desses lugares. Nós, embora precisemos que Deus cure o nosso corpo de alguma enfermidade, devemos pedir a Ele que o faça. O que nós precisamos verdadeiramente é ter a nossa alma curada. Nós precisamos de curar a doença que nós temos dentro de nós, que nos arrasta para o pecado. Amém? A verdadeira cura é espiritual. A carne é só um vestido. Morto o corpo, aí sim o que vai acontecer com a alma? Se você não curou a sua alma, aceitando o médico Jesus Cristo como teu Salvador. Vamos ter cuidado, viu, irmãos? Esses sinais vão estar em toda parte e vão enganar muita gente, até os escolhidos, né? Diz aqui a palavra. Sinais que vão enganar muita gente. Se disserem, eis que o Cristo está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não
acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer aqui com esta passagem? Não vai estar numa casa, num palácio, no deserto, no campo, na montanha, nos mares. Não vai estar o Senhor num lugar desses. Não creiais. A vinda do Senhor será marcado por um sinal semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Oriente para o Ocidente. Um sinal semelhante a um relâmpago. Haverá no céu um sinal da volta de Cristo. E ele diz que nesta época, logo depois das aflições daquele dia, do sol escuro, as estrelas que desapareceram, a lua que não dá mais a sua luz, as potências do céu serão abaladas com grandes eventos climáticos, muitas coisas vão acontecer. Ele diz, olha, aparecerá depois no céu o sinal do Filho do Homem, e todos verão e se lamentarão. Lamentarão por quê? Porque não deram ouvidos ao Senhor. Não deram ouvidos ao Senhor. Ah, se eles soubessem as coisas que devem acontecer. Se eles soubessem quem vai destruir o mundo, eles afastariam dele, porque quem vai destruir o mundo é Satanás. Eles nem imaginam do que se trata. Povos, nações e línguas, impérios, forças, poderes, glórias, todas as coisas do mundo serão abaladas profundamente. Vamos ficar do lado do Cordeiro, né, irmãos? É bom a gente andar com ele, porque senão o desespero será incontido. Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande glória e poder. Cada um recebe como quiser, mas virá. Os seus anjos, com rijo clamor de trombetas, ajuntarão seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, dizendo que o Senhor juntará o povo dele para que possa começar um novo tempo, isso sem dizer daqueles que vão mesmo subir aos céus. E para concluirmos aqui a parábola da figueira. Quando já os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que o reino e a volta de Cristo está próximo. Eu vos digo em verdade que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, nada de acreditar em fim do mundo para 2012, essas coisas aí que o pessoal fala, o pessoal que marca datas, isso tudo é conversa de espíritos mentirosos. Na verdade, ninguém sabe quando vai acontecer, nem o Senhor sabia, só o Pai. Ele disse, aquele dia e hora, somente o Pai saberá. E ele é poético aqui, né, ao dizer, as folhas, quando vem o inverno, as árvores perdem as suas folhas, e o verão, quando está se aproximando, a gente percebe aqueles brotos verdinhos, né? É uma cor diferente, só é naquele período mesmo, período que antecede a chegada do verão. Então, quando começa a brotar, você sabe que está chegando o verão. Ele diz, olha, quando estes sinais, estas coisas acontecerem, está próximo o mundo de acabar, está próxima a minha vinda. Que Deus possa nos abençoar, nos dar um bom entendimento em torno destas coisas, para que nós não sejamos enganados. E que o Espírito Santo possa ir se revelando a nós, a cada dia, nos ajudando
a nos preparar e a preparar as novas gerações para enfrentarem essas dificuldades, se isso não acontecer na nossa geração. Amém? Pastor, ora. Nós só temos a agradecer por tanta bondade de Deus em nos conceder esta palavra, e hoje foi colocada com bastante gravidade, falando de um tempo que pode vir. Ninguém afirma data, e a própria palavra deixa claro que nem mesmo o Senhor falou e marcou data, mas que esses dias são dias graves e sim, poderemos passar por eles. Então nós somos gratos a Deus porque esta igreja está observando todas as coisas, porque os homens de Deus, aqueles que foram fiéis ao Senhor durante toda a história, não só no período em que o Senhor esteve aqui, mas também depois que Ele foi embora deste mundo, os outros que estavam em comunhão com o Senhor sempre viram todas as coisas com bastante gravidade. E graças a Deus, a nossa igreja, ela observa todas as coisas. Caminhemos com vigilância, orando com bastante cuidado, mas o nosso coração é muito grato a Deus por ter nos acolhido numa igreja verdadeira. Vamos orar agradecendo por tudo, pelo Espírito, pelas revelações, pela bondade, pelo conforto, pela esperança que foi fortalecida nos nossos corações, e que o Senhor permaneça olhando as nossas vidas durante toda esta semana, e também aos irmãos que nos ouvem pela internet, pela Rádio Despertai. Sejam todos abençoados. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém.